Boa noite, Jesus abençoe as vossas vidas. Aqui quem vos fala é o pastor Augusto. E na noite desse dia, neste momento, eu quero trazer uma mensagem para os amados irmãos, para as amadas irmãs, no que diz respeito às eleições agora do segundo turno, no dia 30 agora de outubro, no próximo domingo. Existe 2 pesos e 2 medidas agora para esse próximo domingo, que vai surtir um efeito, por um lado um efeito positivo e por um outro lado um efeito muito negativo. É como se fosse os prós e os contras de um governo. E eu queria começar com essa mensagem com um texto bíblico que diz ali no livro de Salmo, no caso Salmo 33, no versículo 12, que diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Veja bem, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me ouvindo agora nesse momento, você que está me vendo agora pela live aqui ao vivo, direto do meu Face, eu quero colocar para você a respeito do atual governo que nós estamos vivendo, e quero colocar também para você a respeito de uma possível, quero acreditar que Deus, né, o nosso Criador, aquele que deu para mim e deu para você o fôlego de vida, e que a cada manhã também nos concede diariamente o fôlego de vida, nos guarda, repreende todo o mal contra a minha vida, contra a sua vida, contra a nossa vida, peleja a nosso favor, nos dando todas as vitórias necessárias dia após dia. Aquele Deus que concede a nós ainda a liberdade, apesar que Ele sempre haverá de nos conceder a liberdade, tanto de ir como vir. Porém, essa liberdade, ela pode ser tomada, dependendo da decisão que você vai tomar agora, nesse próximo domingo. Veja bem, nós tivemos um governo anterior a esse agora, do nosso excelentíssimo atual presidente da República Federativa do Brasil, o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. Anterior a ele, nós tivemos 8, com mais 8, tivemos praticamente, podemos colocar, 16 anos de um governo que destruiu a nossa nação, que mexeu com tudo que nós podemos entender do que é mexer, tirando ali o tijolo de baixo de uma construção. Porque uma destruição 100%, ela se destrói de baixo para cima. De cima para baixo, ela vem sendo destruída devagarinho. Mas só que o governo do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, né, o líder mor do PT, do Partido dos Trabalhadores, ele tentou, antes dele se colocar como presidente do Brasil, num período como presidente, ele, 8 anos, depois mais 6 anos com a Dilma, que 4 anos depois ela foi reeleita com 2 anos, foi impeachmentada, saiu e trouxe o vice, que foi o Temer. Mas até mesmo no governo Temer, não podemos dizer que não foi um governo do PT, até porque o Temer era vice de Dilma, da mesma chapa. Então nós não podemos separar o Temer do Lula,
Entendeu? Por isso que eu procuro sempre colocar que houve um governo do PT num período de 16 anos. E olha o que esse governo fez. Olha o que esse homem fez. Sabe o que muito me chama a atenção no governo desse homem? É que ele era apenas um sindicalista. Era um homem que, muitos sindicalistas assim o acompanhavam, principalmente ali no ABC Paulista, ali no estado de São Paulo, onde ele tinha a massa mesmo a seu favor. Aonde ele estava, ali em São Paulo, a massa de sindicalistas ali do ABC estava ao lado dele. O engraçado é que quando ele entra para a política, não dentro de um sindicalismo, porque ser sindicalista é uma coisa, agora você participar de um governo, como digamos aí, vamos colocar aí como um vereador, como um prefeito, como um deputado estadual, federal, como um governador, como um senador, como um presidente, que no caso ele foi, porque veja bem, ele, de sindicalista, ele foi direto à presidência da República. O Lula, ele nunca foi um vereador, ele nunca foi um secretário de nada, nem secretário municipal, nem secretário estadual, nem secretário federal, de nada. Ele nunca foi um vereador, nunca foi um prefeito, nunca foi um deputado estadual ou federal, nunca foi um governador, nunca foi um senador. Ele, de sindicalista, ele pulou direto para a presidência da República. Algo, meu Deus, espantoso. Só que quando ele chega no Planalto, na presidência da República do Brasil, no seu primeiro mandato, ele chega com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Porém, quando ele sai bilionário. Olha só, ele quando entra, ele entra sem nada. Mas quando ele sai bilionário. Ele não sai milionário, ele sai bilionário. E ele, quando sai, ele deixa no seu histórico a destruição de uma nação. Onde ele favoreceu seus amigos ditadores, com seus governos socialistas, com seus governos comunistas, tanto aqui, alguns vizinhos nossos aqui da América do Sul, como algumas ditaduras, alguns governos ditadores da África, alguns governos ditadores da Ásia, entendeu? Só que aqui no Brasil, país no qual ele nasceu, país no qual ele cresceu, país no qual ele foi presidente e fez promessas, e no caso, quando chega ao cargo maior de uma nação, que é o líder governamental de uma nação, ele não cumpre nada daquilo que ele falou. Pelo contrário, ele deixa a nossa nação à míngua, enriquecendo nações circunvizinhas, como Venezuela, como Cuba, como Bolívia, como Nicarágua, como alguns países, como eu falei, ditatoriais, ali da África do Sul, como alguns países na Ásia, porque o que ele gosta é dele próprio. Ele não gosta nem dos seus próprios filhos, ele gosta dele. Porque ele enriqueceu o filho dele também. Para quem era catador de cocô de cavalo, passa, no período que o seu pai foi presidente da República, a um dos grandes empresários do Brasil, dono de algumas empresas gigantescas, mas não chama os seus filhos para participar do seu governo. Apenas os coloca num patamar empresarial notável. Veja bem, de um catador de cocô de cavalo ao mega empresário. Enquanto isso, eu e você, como cidadão brasileiro, como povo brasileiro, honesto, pai e mãe de família, ficamos na míngua. Entra o governo Bolsonaro.
O governo Bolsonaro, em 3 anos e 10 meses de governo, e em meio a esses 3 anos e 10 meses de governo, ele enfrenta uma pandemia de praticamente 2 anos, ficando praticamente quase que impossibilitado por motivo dessa pandemia de governar verdadeiramente como ele queria. E também agora, né, este ano, ele encontra uma guerra lá na Europa, né, entre uma gigantesca nação contra uma outra nação bem inferior, onde parece que não, aos olhos humanos, aos olhos nossos brasileiros, não surte um efeito no Brasil. Sim, claro que surte, não só no Brasil, como surte um efeito negativo. Essa guerra surtiu um efeito negativo no mundo inteiro. Mas mesmo assim, com todas essas limitações, o governo Bolsonaro, ele conseguiu fazer muita coisa. Ele conseguiu tirar o nosso país do buraco que o Lula enfiou. O Lula quebrou, né, uma das maiores instituições que nós temos no nosso Brasil, deixando um rombo de bilhões de reais. O governo Bolsonaro, ele recolocou as finanças dessa instituição chamada Petrobras no seu devido lugar. Hoje, essa instituição está dando lucros maravilhosos para os seus acionistas. O Bolsonaro, em pouco tempo, né, uma vez quando ele pegou também o governo do Brasil, ele viu o desemprego lá no buraco também. Ele conseguiu colocar várias vagas, milhares de vagas de emprego à disponibilidade do brasileiro. Ele abriu muitas vagas de emprego. Bolsonaro não oferece picanha nem churrasquinho. Ele não oferece cervejinha. Não. Bolsonaro, ele oferece dignidade. Bolsonaro, ele não passa a mão na cabeça daquele que rouba um celular e é tido pelo ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva que ele é uma vítima da sociedade, que ele está roubando um celular para tomar uma cervejinha no final de semana. Ele não faz isso. Para o Bolsonaro, tanto faz você roubar um pão, como você roubar um banco, o erro é o mesmo. Você tem que pagar pelo seu erro, pelo seu delito. Para ele não tem errinho e não tem errão. Não, errou, está errado. Você tem que pagar pelo seu erro. Para o Bolsonaro, para o ex-presidiário, querendo fazer a liberação das drogas, e o Bolsonaro é contra isso, porque veja bem, hoje, com a proibição das drogas, olha como é que as drogas já se encontram. Tem mães que choram a morte dos seus filhos, e olha, volto a frisar, e olha que as drogas, elas são proibidas, mas olha quantos jovens, pais de famílias, mães de famílias estão nas drogas, na maconha, na cocaína, nas drogas injetáveis, nos psicotrópicos, nesse maldito crack. Vá nessas cracolândias aqui do Rio de Janeiro, vá nas cracolândias de São Paulo, vá nas cracolândias de cada estado da federação, que você vai ver um caos. Você vai olhar para aquelas pessoas e ali não tem apenas jovens, não. Volto a frisar, ali tem jovens, ali tem pais de famílias, ali tem pessoas idosas. Você sabia que tem mulheres e homens de 50, 60 anos viciados no crack, nessas cracolândias, sumidos do seio da família, seus filhos, seus netos procurando, e não encontra porque eles não têm força para sair de uma situação dessa. E volto a frisar, e olha que as drogas no governo Bolsonaro, ela é proibida, como já vem sendo proibida já de muitos outros governos atrás.
Mas o governo do Lula, ele está querendo fazer a liberação das drogas. Imagine bem, se com a proibição das drogas, o nosso país já se encontra do jeito que se encontra, imagina se liberar as drogas. O seu filho vai fumar maconha sentado na sala da sua casa, do teu lado. Você não vai poder fazer nada. Vai cheirar uma cocaína, vai ter um cachimbo, né, na mesa da sua sala, e a hora que ele quiser fumar uma pedra, ele vai fumar. Vai manter aí, vai colocar a ideologia de gênero, onde a educação, né, familiar é o pai e a mãe que ensina, não é na sala de aula. Eu lembro, eu tenho 62 anos de idade, eu fiz o meu primário, 5 anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, e fiz o admissão, que era o resumo dos 5 primeiros anos do meu primário. Depois eu passava para o ginásio, primeiro, segundo e terceiro ano ginasial. Depois eu passava para 3 anos, né? Depois do ginásio. Me foi ensinado o que era necessário aprender no colégio: matemática, português, desenho, inglês, OSPB, geografia, ciência, matérias escolares. Nada de que eu, sendo um menino, eu posso escolher se sou um menino, se sou uma menina. Eu posso entrar dentro de um banheiro de uma menina porque eu me vejo como menina, sendo um menino, ou um menino pode entrar dentro de um banheiro de uma menina por ele ser menino, mas ele se considerar, se enxergar como uma menina. Olha a salada que este homem ele quer fazer. Ele quer destruir a família, ele quer destruir a sua casa, ele quer destruir a sua nação. O governo desse homem, ele vai vir primeiro, como a palavra de Deus ela diz, que o diabo se faz passar por anjo de luz para poder enganar as pessoas. Ele tenta enganar, ele busca enganar, porque o papel do diabo é mentir e enganar. O papel do Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário, é esse: mentir e enganar. E olha, ele faz muito bem feito. Tanto que isso é que me entristece o coração. Até cristão, líderes evangélicos, estão votando e apoiando este homem. Eu não consigo entender como pode um homem que prega a palavra de Deus, uma igreja que todos os meses ceia, participa do corpo e do sangue de Jesus Cristo, em meio a uma ceia mensal, apoiar e votar nesse homem, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês não têm ideia do que esse homem, caso ele ganhe, com certeza, volto a colocar, ele não vai ganhar porque o Senhor não vai permitir. Mas caso esse homem ganhe, você não tem ideia do que ele vai fazer com o Brasil. Porque nesses 3 anos e 10 meses do Bolsonaro lutou sozinho. Lógico, tinha muita gente do lado dele, como os filhos dele, como toda a sua família, né? Alguns políticos também que estiveram ao lado dele ali, né? Não olhando para trás, mas fortalecendo ele, para que ele tivesse força para ir adiante. Foram muito poucos, mas teve pessoas ao lado dele que assim o ajudou. Porém, Bolsonaro, humanamente dizendo, foi o único presidente da história do Brasil que lutou contra como é que eu posso dizer assim? Lutou contra um povo que só quer o mal. Políticos que só querem o mal. Lutou sozinho contra uma classe política que estava acostumada a roubar a minha, a tua, a nossa nação. Bolsonaro lutou sozinho contra uma classe social de artistas
Olha, não tem nem palavras para dizer o que essa classe artística, que, perdoe a palavra chula, né, que através da Lei Rouanet mamou nas tetas do governo federal. Você não tem ideia, em 16 anos do governo Lula, como esses homens e como essas mulheres, principalmente esses artistas globais, como eles enriqueceram através do dinheiro que o governo federal assim alimentava eles. E cada vez mais ricos. Só que Bolsonaro, quando vem, ele fecha a torneira. E ele luta contra tudo isso sozinho. E toma-lhe pancada, e a facada dali, é fake news daqui, e olha, é muito levante contra a vida deste homem. Então, se caso esse homem, volta a colocar, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, se ele retornar ao poder, ele vai vir com tanta ira, contra o Brasil, que ele não vai ter dó de ninguém, nem daqueles que são os seus seguidores, seus correligionários. Muito poucos daqueles que estão ao lado dele vão ter favorecimento. Muito poucos. Até aqueles que estão o apoiando vão sofrer na pele a sua ira. Porque são 3 anos e 10 meses de governo Bolsonaro, onde este homem, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário, não roubou. Deixou de ganhar dinheiro. Foi um período no qual, através da Lava Jato, ele foi preso. Ele ficou um tempo preso. Depois ali, né, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, através dali do faccioso senhor ministro, né, do STF, Alexandre de Moraes, junto com os outros ministros desta mesma instituição, né, que é a nossa Corte Suprema do Brasil, onde ela se enxerga como intocável, né? Manipularam ali algumas brechas na lei, criaram prerrogativas daqui, prerrogativas dali, criaram aberturas daqui, aberturas dali, para tirar este homem do cárcere, para ele ter condições de se candidatar a presidente da República, para ter um duelo entre a luz e as trevas, entre o céu e o inferno. Só que Bolsonaro representa o céu e Lula representa o inferno. E eu vou falar uma coisa para vocês, é muito sério. Aqui no livro de 2 Tessalonicenses, eu já preguei muito sobre isso. Fala sobre o anticristo. Você sabia que o nosso Brasil é um dos últimos obstáculos para que o anticristo não seja revelado, ou seja, não seja apresentado ao mundo? Porque o Brasil é um dos maiores, se não for o maior, celeiro cristão da face da terra. Nós temos uma faixa de 80% de cristãos, entre, cristãos católicos e cristãos protestantes da cruz de Cristo. Eu não vou falar evangélico porque eu não gosto dessa palavra. Eu não sou evangélico. Quem destruiu a igreja de Jesus Cristo na face da terra foram os evangélicos. E são os evangélicos que votam no Lula e apoiam o Lula. Então existe 2 tipos de cristãos no Brasil. Existe o cristão católico e existe o cristão protestante, que tem como como visibilidade a cruz de Cristo. Porque foi na cruz que eu e você, que nós recebemos,
né, o nosso carimbo do nosso passaporte para a nossa salvação em Cristo Jesus e mantemos a nossa caminhada com Ele, o nosso confessar diário, para que a gente possa estar adentrando pelos portões dos céus naquele grande dia. Entendeu? Então o Brasil, ele é um dos últimos obstáculos para que o anticristo ele não seja anunciado, apresentado. E o que está impedindo o anticristo de ser apresentado não é o Espírito Santo de Deus que habita na terra, não. Até porque a igreja vai passar pela tribulação. E quando se fala de tribulação, já se fala automaticamente do governo do anticristo. Porque, veja bem, o Senhor não tirou Noé e sua família do dilúvio. Ele guardou Noé e a sua família no dilúvio dentro da arca. E nós, como igreja, vamos ser a mesma coisa. O Senhor não vai tirar a sua igreja primeiro para depois vir a tribulação. Não, o Senhor não vai fazer isso. Ele vai guardar a sua igreja, ou seja, ele vai guardar os santos na tribulação. Então, o que impede ainda do nosso adversário ser apresentado, ser revelado às nações, ao mundo, é a lei do homem. É uma lei, né, nacional das nações, ou seja, a Carta Magna, a Constituição de cada nação. Nós podemos ver que em alguns países a Constituição, a Carta Magna, ela já foi rasgada, ela já não existe mais. É uma lei de um homem só. Da Venezuela, um homem impõe a lei, é o Maduro. Na Nicarágua, a mesma coisa. É a lei de um homem só, não é a lei do povo, né, colocada pela Constituição, né, perdão, pela Constituição da Nicarágua, da Constituição da Venezuela, Constituição da Bolívia, e assim vai. Não. Esses homens, eles rasgaram a Constituição do seu próprio país e colocaram ali uma lei pessoal, única deles, como é na China, como em alguns países, como é na Coreia do Norte, como em alguns países da África, e assim vai. Aqui no Brasil a mesma coisa. O STF, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, está rasgando dia após dia a nossa Constituição, a nossa Carta Magna. E o nosso Brasil está começando a ficar sem lei que favoreça a mim, que favoreça você, que favoreça o cidadão de bem. Porque quem está determinando agora as leis, quem manda não é mais a lei, mas é o senhor Alexandre de Moraes. O que ele determina agora é lei, é uma ditadura da toga, é uma ditadura vinda do STF, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e do Supremo Tribunal Federal. Então, quando verdadeiramente a lei, se esse homem ganhar, o Lula, adeus a Constituição brasileira, adeus a Carta Magna brasileira. Nós viveremos sem a lei, sem a Constituição elaborada por políticos lá na década de 80. O Brasil estará sem lei. E uma vez uma nação sem lei, a porta se abre para o anticristo. Como em algumas nações que é ditatorial, né? Nações de ditadura, ali o diabo já governa. Nós podemos ver na Nicarágua, padres e pastores são perseguidos, estão sendo presos. Na Coreia do Norte, alguns cristãos estão sendo presos, mortos. Na Coreia do Norte, não pode ter nenhuma religião lá, a não ser a religião daquele coreanozinho barrigudinho lá. Na China, a mesma coisa. E tantos outros países que está sendo proibido o cristianismo, o catolicismo, a religião em si, como sendo adorado Deus
Deus agora não pode ser adorado em muitas nações. Quem está sendo adorado é o homem. E em breve, essa palavra aqui, em breve essa palavra, ela vai ser tirada do alcance da minha e das tuas mãos. E o que nós vamos fazer? E se esse homem conseguir se reeleger, pode ter certeza, o que acontece nas outras nações, que a Constituição foi rasgada, que já não existe mais lei constituída pelos políticos desta mesma nação, que favoreça ao povo, vai acontecer aqui. E uma vez o nosso país, o nosso Brasil, não tendo mais lei, não tendo mais Constituição, não exercendo mais o favoritismo para o cidadão brasileiro, não tendo mais ali a prática da Carta Magna, automaticamente o nosso adversário, o adversário o algoz da nossa alma, ele vai ficar à frente através de uma vida humana. Você não tem ideia do que é um país com ditadores. Você não tem ideia. Você não tem ideia do que é um país socialista. Você não tem ideia do que é um país comunista. Um país socialista, caso esse cara, esse ex-presidiário, ele assuma, né, a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2023, a presidência da República do Brasil, sentar o traseiro dele lá no Planalto, lá em Brasília, a capital do Brasil, meu Deus! Uma das primeiras coisas que eu quero acreditar que ele vai fazer é destruir a família, destruir a igreja. Essas duas instituições já estão na mira do fuzil do Lula. É ele recebendo a faixa, ele puxa o gatilho e mata estas duas instituições. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, se você ama a sua família, se você ama o seu filho, se você ama a sua filha, se você ama a sua esposa, se você ama o seu esposo, se você ama seus pais, se você ama seus avós, se você ama seus irmãos, se você ama a sua família como num todo, se você tem amor por aquilo que você conquistou com o suor do seu rosto, se você ama o seu país, meu Deus, não vote nesse homem não. Não permita que ele ganhe essas eleições não. E ele está fazendo de tudo para ganhar. Está vindo golpe em cima de golpe. Hoje foi descoberto aí, através de dezenas de rádios, né, ali espalhada pelo Nordeste, que foi ocultado, foi omitido dessas rádios cerca de 154 mil inserções de propaganda a favor do senhor Jair Messias Bolsonaro, da sua campanha. Mas eles abriram leque para as inserções do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. E tudo isso com o saber do seu Alexandre de Moraes, de todos os ministros do STF, de todos os responsáveis do TSE, de todo, né, correligionário do PT, e assim vai. Já era para o senhor Jair Messias Bolsonaro ter ganho no primeiro turno, mas houve um golpe. Já no primeiro turno já houve um golpe. E nós estamos encaminhando para um segundo golpe agora no segundo turno. É só nós vermos as ruas, como é que está, por onde o Bolsonaro passa, olha como é que a multidão é. E por onde o Lula passa, que multidão nós vemos. E mesmo assim, o primeiro turno findou com o Lula na frente, como pode? E essas empresas de pesquisas, que sempre está batendo na mesma tecla, eu não entendo isso, como é que pode, apesar que Datafolha, UOL, é tudo, né, aliada, afiliada à Globo, filiada à esquerda, adotada pela esquerda, corporativista com a esquerda. E elas sempre dando toda a pesquisa, o Lula na frente, o Lula na frente, o Lula na frente, aí você vê o Lula na rua,
Não tem ninguém. Tu vê o Bolsonaro na rua, aonde esse homem vai? Aonde a sua esposa, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, vai? Misericórdia! Aonde seus seguidores vão? Meu Deus, olha quantas pessoas! Aí, diante de tudo isso, diante de todo esse cenário que nós estamos vendo, o favoritismo nas ruas pelo povo, a Jair Messias Bolsonaro, e a negação nas ruas do povo, no que diz respeito ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário, né, o descondenado, porque ele não foi absolvido, ele é descondenado, porque ele continua um condenado. Foi feito ali, né, coisas mirabolantes para tirar ele da cadeia, para tirar ele do cárcere, para ele buscar aí o retorno dele, para o Planalto, como presidente da República. Então nós vemos, coloca na balança o que você vê nas ruas no que diz respeito a Bolsonaro e o que você vê nas ruas no que diz respeito ao Lula. Bota na balança o que você vê de Bolsonaro referente à internet e o que você vê do Lula referente à internet. Não tem comparação. O peso maior está para o Lula. Vamos botar aí cerca de 1 quilo. 999 gramas é para Bolsonaro. 0,01 grama é para o Lula. Porém, se lamentavelmente, né, se por cargas d'água, esse homem, o ex-presidiário e descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, ele ganhar essas eleições, pode ter certeza, houve um golpe nas urnas. E aí? Se houver um golpe nas urnas, na contagem dos votos, como já houve um golpe no primeiro turno. E você, cidadão brasileiro, bate no peito, diz que é brasileiro, eu sou brasileiro. E você, que vai para a igreja, prega a palavra de Deus, levanta as mãos, entoa cântico de adoração a Deus, participa da ceia, fala em mistério, roda, pula, entrega profecia, revelamentos e tal, pinta e borda dentro da igreja e vai votar no Lula. Que cristão é você? Que cidadão brasileiro é você que bate no peito, diz que é brasileiro e votar nesse homem que destruiu o nosso país? E o nosso país vem se reerguendo nos últimos 3 anos e 10 meses. Está pensando que o Bolsonaro caiu de paraquedas aqui há 3 anos e 10 meses atrás? Não. Quem colocou ele lá em Brasília foi o Senhor. Foi o Senhor que colocou ele lá. E você quer ir contra aquilo que o Senhor colocou? Cuidado. Você pode pagar um preço. E veja bem, como eu tinha colocado ali no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Veja bem, e agora vós sabeis o que o detém. O que detém Satanás ainda, volta a colocar, a ser apresentado, a ser revelado ao mundo como o governante do mundo, são as leis. Volto a frisar, a igreja, você, a igreja de Cristo na face da terra, ela vai passar pela tribulação.
Só que o Senhor não vai nos tirar da tribulação, Ele vai nos guardar no período da tribulação. Então, quem haverá de nos guardar? Deus, através de quem? Do seu Espírito. Então, o que ainda está detendo o anticristo de ser apresentado e de governar o mundo são as leis. E devagarinho, cada país vai perdendo o seu poder de lei. E colocando um homem, fazendo uma lei única, uma lei ímpar para si como governante, machucando o seu povo, maltratando o seu povo, perseguindo o seu povo, matando o seu povo. Já viu como é que está na Venezuela? Já viu como é que está na Argentina? Já viu como é que está na Nicarágua? Já viu como é que está na Bolívia? Já viu como é que está nesses países aí fora? Será que você quer esse tipo de governo para o nosso país? Porque veja bem, se o Lula conseguir voltar à presidência da República, nós só temos só mais 2 meses, novembro e dezembro, porque a partir de janeiro acabou a nossa liberdade, acabou a tua liberdade, acabou a minha liberdade. Nós seremos caçados, nossa família será destruída, porque o mal, ele vai adentrar por dentro da tua casa, e você não vai poder fazer nada. Você não vai poder fazer nada, porque você elegeu o mal. O mal, as trevas, vai ter poder sobre a tua casa, porque foi você que elegeu as trevas. Porém, se você votar no senhor Jair Messias Bolsonaro, reeleger esse homem como presidente da República por mais 4 anos, serão mais 4 anos ainda de liberdade que você terá para ir e vir, para você ir para a casa de Deus, ou seja, para a sua igreja, para adorar o teu Deus, para você ir na pracinha com seu filho, com a sua filha, brincar com a sua esposa. Você vai ter liberdade para tudo isso, caso, em nome de Jesus, o senhor Jair Messias Bolsonaro conseguir se manter no cargo maior do nosso país. Então veja bem a decisão que você vai tomar agora no dia 30, nesse próximo domingo. 2 homens, cada um com uma visão, cada um sendo dirigido, um sendo dirigido por um rei e outro sendo dirigido por um príncipe. Olha só, um dirigido, orientado, direcionado por um rei, o outro dirigido, orientado, direcionado por um príncipe. Mas que príncipe é esse, pastor Augusto? A palavra de Deus, ela vai dizer que quando o pecado entrou na face da terra, Deus constituiu Satanás a ser príncipe deste século. Então veja bem, se o ex-presidiário e descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, se o ex-presidiário e descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, ele conseguir ganhar, ele vai ser dirigido pelo príncipe deste século. É muito sério. E quem é o príncipe deste século? É o diabo. Não sou eu que estou dizendo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala algo muito sério. Volto a frisar, existe um rei e existe um príncipe. E Jesus vai dizer assim, aquele que não está comigo, está sem mim. Se porventura o homem não está com Deus, ele está com quem? Se o homem ele não é temente a Deus, e ele não segue os mandamentos de Deus, não é um adorador de Deus, não teme a Deus, não respeita o Senhor e a sua palavra, não tem a sua palavra como bússola, como direção de vida, esse homem está com quem? Se só tem um rei, um Deus e um príncipe. Se o homem não estiver com o Senhor, ele está com o diabo.
Então, se você não reeleger o senhor Jair Messias Bolsonaro, você vai entregar a tua nação, a tua família, a tua casa nas mãos do diabo. É muito mais sério do que nós pensamos. E depois não adianta chorar. É como lá atrás, né? Quando ali no livro de 1 Samuel, capítulo 8, quando ali o povo de Israel pede a Samuel um rei. Até então o povo era dirigido, direcionado e governado por Deus. Mesmo em meio à rebeldia de um povo, mas nunca faltou nada para esse povo. Mesmo sendo um povo rebelde, Deus sempre teve misericórdia do povo de Israel e sempre abençoou Israel. Mas mesmo assim, mesmo vendo todos os milagres, vendo todas as maravilhas que Deus fez no meio do povo de Israel, no meio do arraial, onde o povo não passou fome, não passou sede, sempre teve o melhor de Deus, sempre foi protegido, guardado por Deus. Mas mesmo assim, o povo buscou um líder humano e abriu mão do governo, da liderança de Deus. E volto a colocar, Bolsonaro não caiu de paraquedas aqui. Deus já vem preparando esse homem, há muito tempo. Há décadas, Deus vem preparando esse homem. Porque Deus conhece o coração desse homem. Porque Bolsonaro ele tem algumas coisas que pesam muito para o lado bom dele. Ele é um homem conservador. Ele é um homem família. Ele é um homem que respeita as pessoas. E outro, ele ama a sua nação. Já o seu oponente, né, o ex-presidiário, descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, ele não ama o seu país, ele não ama o Brasil. Ele não é conservador, ele não está nem aí por conservadorismo. O negócio dele ele quer viver como Sodoma e Gomorra, ele quer viver como Babilônia. Ele é promíscuo. Lula é promíscuo. Lula perdoa a palavra chula, Lula é prostituto, alcoólatra, corrupto. Ele roubou o seu bolso, ele roubou a sua nação, ele roubou a nossa nação, ele afanou o nosso dinheiro, ele se enriqueceu às minhas e às tuas custas, porque o dinheiro dos cofres públicos é dinheiro que vem dos impostos que eu e você pagamos. Não se esqueça disso. Então ele não roubou apenas os cofres públicos, ele roubou os cofres públicos e roubou a mim e roubou a você. Ele roubou o Brasil como num todo. E agora com a cara mais lavada, com a cara de inocente, de quem não fez nada, dizendo que ele vai... E olha só, e ele vira e mexe, ele diz que ele vai dar continuidade, isso são palavras dele, não são minhas, que ele vai dar continuidade naquilo que ele fez lá atrás. Ou seja, ele vai continuar roubando e você para ele não tem significado nenhum. Só que dessa vez ele vai vir com muita ira. Ele vai vir com muita ira da nação brasileira. Ele vai vir com muito mais peso de ira do que ele teve em 16 anos de governo. 8 dele, 6 da Dilma e 2 do Temer. Ele virá com muito mais ira
do que em 16 anos do seu primeiro governo. 8 do primeiro, com mais 6 de Dilma, coloco novamente, mais 2 do Temer. Ele virá agora para sangrar a nação brasileira. Até então, lá atrás, ele apenas roubou. Dessa vez ele vem roubar novamente, mas só que ele vai vir também sangrar. Ele vem para entregar a nação brasileira nas mãos do diabo. E uma vez a nossa nação nas mãos do diabo, volta a colocar, a tua casa e a tua família também estará nas mãos do diabo. É muito mais sério do que você possivelmente possa vir a pensar. E Samuel foi orar a Deus quando Israel pede um rei. E Deus fala para Samuel assim: Samuel, não é a você que eles não querem mais ouvir, é a mim, Samuel. Dê a este povo um rei. Porém, antes de você conceder a este povo um rei, diga para este povo, Samuel, o que esse rei haverá de requerer deles. Aí Samuel coloca o que o rei haveria de requerer: as suas terras, né? Os seus filhos, as suas esposas, as suas filhas, olha só. E assim vai, a sua colheita. O homem, o povo de Israel praticamente não ficaria com nada. Os jovens seriam tomados para começar a ir para as fileiras do exército de Israel. Perdão, do rei que viria. Lógico, né, de Israel. As terras praticamente seriam confiscadas. A sua colheita seria plantado e no momento de colher seria colocado tudo para o rei. O mínimo ficaria para o agricultor, para o ruralista, digamos desta forma. As suas filhas seriam as parteiras, né? Da posição da corte do rei. Olha só, o povo de Israel perderia tudo, não teria mais nada. Então, se você quer realmente um outro governante que não seja Jair Messias Bolsonaro, se você que não seja Jair Messias Bolsonaro, prepare-se. Você vai ver o que esse governo, entre aspas, do inferno, vai requerer de você. Então, eu lhe peço com muito carinho, eu lhe peço encarecidamente, mantenha no poder Jair Messias Bolsonaro. Tenha mais 4 anos de liberdade. No nosso Brasil, no nosso país, não tem uma terceira oportunidade de governo. Não é como em alguns outros países. Mas, Bolsonaro ganhando, agora se reelegendo, existe uma grande possibilidade do senhor Jair Messias Bolsonaro, deixa eu ver, 2023, 24, 25, 26. Em 2026, ele apoiar uma pessoa que poderá vir a sucedê-lo no ano de 2027. Já pensou? No outro dia, o meu pastor estava falando comigo, pastor Augusto, já pensou se aí o Bolsonaro ganha, ele está mais 4 anos, depois ele indica a esposa dele, a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Aí depois desse próximo governo de Bolsonaro, continua a família Bolsonaro. Porque essa mulher também já apanhou muito nessa campanha do marido dela.
nesses 3 anos e 10 meses que esse homem está como presidente da República Federativa do Brasil. Essa mulher aprendeu muito sobre política. O que é ser a esposa de um presidente? Ela vem aprendendo. Olha como é que Deus faz as coisas. Ela vem aprendendo. E se ele se manter mais 4 anos no poder, são mais 4 anos de aprendizado para essa mulher. E quem sabe, depois desses próximos 4 anos de Bolsonaro no poder, ela não usou, mais lá para frente, ela não vem como candidata a presidente da República. Para um país que elegeu uma mulher, Dilma Rousseff, que só misericórdia aquela mulher, primeiros 4 anos, e depois esse mesmo povo reelegeu ela novamente, meu Deus do céu. Para um povo que deu o primeiro mandato para uma mulher daquela, depois deu um segundo mandato, só que ela não concluiu os outros 4 anos. No segundo ano, ela foi impeachmentada. Uma mulher com aquele grau de instrução ridículo, né? De porcentagem 0 para baixo. Aí, olha, para a primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro. Olha a diferença entre a Michele Bolsonaro e a Dilma Rousseff. Imagine Michele Bolsonaro como presidente do Brasil, apoiada pelo seu esposo e pelos seus filhos. E dando continuidade, apoiada pela Damares, apoiada pelos senadores que conseguiram, graças a Deus, nós temos ali agora uma quantidade maravilhosa de senadores, apoiadores do Bolsonaro, lá no Congresso Nacional. Nós temos também ali na Câmara de Deputados Federal em Brasília também uma boa porcentagem de deputados federais, apoiadores do Bolsonaro. Imagina. Aí ela vem como presidente e ganha as eleições. Aí nós teremos mais 4 anos. Aí, de repente, ela tenta mais 4 anos, uma reeleição, aí ela ganha, são mais 4 anos. Aí, finda o tempo dela, ela vai e apoia um dos filhos, que possivelmente, já com uma idade avançada, já está mais, né? Já está mais cascudo na política e mais consciente sobre um governo de uma nação, e assim vai se perpetuando a família Bolsonaro no poder. Para Deus tudo é possível. Porque Deus, ele vai respeitar a tua decisão. Se você votar no Lula, Deus vai respeitar a sua decisão. Porém, é você e Deus. Depois, não tem do que reclamar. Se você votar no Bolsonaro, Deus vai respeitar a tua decisão. E você vai colher os frutos dessa tua decisão boa. Votando no senhor Jair Messias Bolsonaro para dar continuidade no governo muito bom que ele está fazendo. Agora, nesse próximo domingo, no dia 30 de outubro agora, antes de você sair de casa, ore. Já começa a orar, já desde já. Peça a Deus para te revelar o oculto e o escondido. Pede a Deus sabedoria, é a própria palavra de Deus que diz assim, se quiser sabedoria, peça a Deus. Se o ex-condenado, se o ex-presidiário, o descondenado, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ganhar essas eleições, perderemos a nossa liberdade. A nossa família será destruída, as igrejas fecharão as suas portas, e nós haveremos de dar. Quer dizer, nós não, né? Porque eu não vou dar. Aquele que votou no Lula, que possivelmente haverá de votar no Lula, dará legalidade ao inferno de conduzir a nossa nação. Mas se nós mantivermos o senhor Jair Messias Bolsonaro no governo, lá em Brasília, como presidente da República, nós vamos continuar a dar legalidade no governo do Senhor Jesus Cristo. Então, o que você prefere? Você prefere ser governado por Deus ou você prefere ter a sua nação governada pelo inferno?
Não responda para mim, não. É a tua consciência. É você e a tua consciência. É você quem vai colher os frutos bons lá na frente, a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2023, ou você vai colher os frutos venenosos, podres, maus, onde não vai afetar apenas você que cometeu o erro de eleger um bandido, de eleger um descondenado e um ex-presidiário. Mas por motivo do seu erro, você vai trazer o caos para 220 milhões de brasileiros. Olha só, o que você vai trazer sobre os teus ombros? A culpabilidade da destruição de uma nação. Então pense bem em quem você vai votar agora no dia 30 de outubro, no dia 30 de outubro do ano de 2022. Fecha lá, 22. Eu não sou partidário, não. Eu quero o melhor para a minha nação. Eu quero apenas o melhor para a minha família. Porque eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho netos, a minha mamãe, graças a Deus, ainda é viva, eu tenho minha irmã, cheia de saúde, eu tenho sobrinhos, já homens, né? já adultos, mas eu também tenho sobrinhos pequenos. O meu neto mais novo, mais velho, ele tem 12 anos. O mais novo vai fazer 3. Muitas crianças. Sai aí na janela da tua casa, sai na porta da tua casa, você vai ver crianças brincando na rua uma hora dessa. Amanhã, sai pelas ruas, você vai ver crianças jogando bola nas ruas. Mas se você tomar uma decisão errada, você nunca mais vai ver essas crianças nas ruas jogando bola, soltando pipa, rodando peão. Nunca mais. Porque vai ser cerceado dessas crianças, dessas famílias, a liberdade. Até mesmo você, como pai, você não terá mais liberdade com seu filho. Até mesmo você, como avô, não terá mais liberdade com seus netos. Você não terá mais liberdade como pai, como esposo, como esposa. Não! Você perderá totalmente a tua liberdade para tudo. A tua liberdade te será tomada para ir, para vir, para cultuar a Deus. Porque esse é o governo socialista, esse é o governo comunista. A perda de liberdade, a perda das suas conquistas é muito sério. Então pense bem na decisão que você vai tomar agora neste domingo, dia 30 de outubro do ano de 2022. E volto a colocar aqui, livro de Salmos, Salmos 33, no verso 12. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Faça como o salmista, mantenha o Senhor como governante desta nação. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa falar com você, possa palestrar com você, que o Senhor possa te revelar o que pode vir a acontecer com o teu Brasil, com a tua família, caso você tome a decisão errada agora nesse próximo domingo. E o Senhor também vai te revelar o que vai acontecer com você já na segunda-feira, caso você tome a decisão certa. Se você tomar a decisão certa, é continuidade desse mesmo governo que nós estamos vivendo hoje. Porém, se você tomar a decisão errada, ainda temos 2 meses de liberdade, mas a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2023, você vai ver as consequências
da tua decisão errônea. Então, nesse 30 de agora, no dia 30 agora, de outubro, no próximo domingo, tome a decisão certa. Se posicione como cidadão brasileiro. Se posicione como esposo. Se posicione como esposa. Se posicione como pai. Se posicione como avô. Se posicione como avó. Se posicione como mãe. Se posicione como filho. Se posicione como filha. Se posicione como um servo de Deus. Servo do Deus Altíssimo, dependente do Deus, Criador do céu e da terra. Amém? O futuro da nossa nação está nas nossas mãos, agora, no próximo domingo, no dia 30. Que Deus assim te abençoe. Compartilhe esta mensagem, divulgue, passe para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Até porque nós estamos ainda na quarta-feira. Até sábado, muita gente pode ver, ouvir essas palavras que eu coloquei. Amém? Jesus Cristo assim te abençoe. Fique com Deus.